Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Esse vídeo é a continuação do vídeo de reações reversíveis. Na aula passada, aprendemos o que é um equilíbrio dinâmico em reações reversíveis. Hoje, veremos que o equilíbrio dinâmico em reações reversíveis pode sofrer alterações, seja pelo aumento ou redução da temperatura, o aumento ou redução da pressão do sistema, ou ainda adição ou remoção de componentes do sistema, sejam eles reagentes ou produtos. As leis que regem a formação de um novo equilíbrio, a gente vai falar agora. Trata-se do princípio de Le Chatelier. Roda a vinheta. O princípio de Le Chatelier explica o que acontece com o equilíbrio em resposta a uma perturbação. Vamos voltar ao nosso exemplo original do vídeo passado, que seria você cavando um buraco enquanto seu amigo tenta tapá-lo. Se você em um momento é mais rápido que o seu amigo, o buraco fica maior. Para deixar o buraco do mesmo tamanho de antes, o seu amigo terá que trabalhar mais rápido que você. Quando o sistema químico em equilíbrio sofre uma perturbação, o sistema trabalha no sentido de restaurar esse equilíbrio. Esse é o princípio de Le Chatelier. As perturbações podem ser mudanças na concentração de qualquer componente, seja ele reagente ou produto, mudanças na pressão do sistema, que é aplicável somente em sistemas gasosos, ou ainda mudanças na temperatura. Vamos usar a seguinte reação reversível hipotética no equilíbrio, onde o reagente A reage com o reagente B para formar os produtos C e D. Se adicionamos a um sistema em equilíbrio mais A e B, o sistema sofre uma perturbação e não está mais em equilíbrio. De forma a contra-atacar, o sistema produz mais produtos C e D, de forma a compensar o excesso de A e de B. Nesse caso, o equilíbrio se desloca para a direita. Se do contrário, adicionamos mais C e D, o sistema sofre uma perturbação e também não estará mais em equilíbrio. Para compensar, o sistema irá formar mais A e B. Assim, o equilíbrio se desloca para a esquerda. O que acontece se, por exemplo, removermos os produtos C e D, ou se a concentração de C e D cai? Por favor, pause esse vídeo para pensar nisso e continue apenas quando estiver pronto para ouvir a resposta. Nesse caso, o sistema ficará novamente perturbado e não estará mais em equilíbrio. Para compensar, mais C e D serão formados e o equilíbrio se deslocará, nesse caso, para a direita. Quando a concentração aumenta, o equilíbrio desloca-se para o lado oposto da reação. Quando a concentração diminui, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado da diminuição na reação. Mudanças na pressão. O efeito da pressão em um sistema no equilíbrio só é aplicável para componentes no estado gasoso. Para esta perturbação, vamos analisar outra reação hipotética no equilíbrio, onde um determinado reagente A reage com 2 mols de um reagente B para formar os produtos C e D. Um aumento da pressão significa que haverá uma redução no volume, então haverá um espaço menor no sistema. Assim, o equilíbrio vai se deslocar para o lado da reação com menor número total de mols. No nosso experimento, o aumento da pressão vai fazer o equilíbrio se deslocar para a direita, já que há menos mols, 2 mols, comparados com 3 mols iniciais. Uma redução da pressão significa que haverá um aumento do volume e mais espaço estará disponível no sistema. Nesse caso, o equilíbrio se deslocará para o lado com maior número de mols. No nosso exemplo, deslocará para a esquerda. O aumento da pressão favorece o lado com menor número total de mols. A redução da pressão, por outro lado,
favorece o lado com maior número total de mols. Mudança na temperatura. Para saber o que acontecerá com o equilíbrio quando a temperatura muda, precisamos primeiro entender sobre a energia envolvida nos processos reacionais em questão. Se a reação direta é exotérmica, isso é, libera calor, então a reação inversa deverá ser obrigatoriamente endotérmica, isso é, absorver calor. Imaginemos a reação hipotética onde o reagente A reage com o reagente B para produzir os produtos C e D, com uma entalpia de reação de menos 75 kJ. Isso significa que quando a reação direta ocorre, 75 kJ são liberados e que 75 kJ são absorvidos quando a reação inversa ocorre. Quando aumentamos a temperatura, teremos que a reação endotérmica será favorecida de modo a remover o excesso de calor. Se a temperatura é reduzida, isso fará o sistema trabalhar para liberar a energia perdida, favorecendo o sentido exotérmico da reação. A dimerização de dióxido de nitrogênio, NO2, em tetróxido de dinitrogênio, N2O4, é uma reação exotérmica. NO2 é um gás colorido, enquanto que N2O4 é um gás incolor. Qual será a variação na cor que veríamos se a temperatura baixasse? E se ela aumentasse? Por favor, pause o vídeo e pense sobre isso antes de continuar. A redução da temperatura favorece o sentido exotérmico do equilíbrio. Nesse caso, mais N2O4 será produzido. Como ele é incolor, a mistura vai parecer mais pálida. O aumento da temperatura, por sua vez, favorece o sentido endotérmico. Nesse caso, mais NO2 será formado e a mistura ficará mais colorida. Efeito da adição de catalisadores. A adição de catalisadores não afeta o equilíbrio químico, porque ele afeta igualmente ambos os sentidos de uma reação reversível. Ele apenas acelerará a formação do estado de equilíbrio. Voltemos ao exemplo de você cavando um buraco e seu amigo tentando cobri-lo. Imagine agora que vocês dois tenham recebido pás maiores. O tamanho do buraco permanecerá constante, pois apesar de mais areia poder ser removida do buraco com a pá maior, mais areia também será adicionada ao buraco com a pá maior. Assim, quando a temperatura em um sistema em equilíbrio aumenta, a reação endotérmica é favorecida. Quando a temperatura diminui em um sistema em equilíbrio, a reação exotérmica é favorecida. E a adição de catalisadores não afeta um equilíbrio. E com isso a gente encerra a nossa aula e o nosso vídeo de hoje. Vejo vocês em breve e até a próxima. Tchau!